Queria que você falasse um pouco dessa sua migração, assim, qual foi o impacto na sua vida familiar e na sua vida pessoal, né, de sair... Meu pai falou, não, mas contador é outra coisa. Eu falei, não, eu quero fazer fotografia. Minha mulher também não gostou, mas, afinal, eu comecei ganhando muito mais, né? Uhum. Mas aí eu comecei a fazer reportagens sociais, industriais, tudo isso. Que conforme eu fui cansando da reportagem social, eu ingressei para a propaganda. Mas eu nunca deixei também de... Aí eu tinha me afastado um pouco do fotoclube, eu nunca deixei de fazer uma obra autoral, né? Lorca, quando você teve noção de que podia ser um artista? Ou você acha que... Eu não me considerava artista, fotógrafo que nas horas vagas fazia um pouco de arte. Mas qual foi a primeira foto que você achou que deixou de ser uma encomenda, um trabalho e que foi arte? Como assim? Quando você se acha um artista? Como? Você se acha um artista? Não. Não. Um fotógrafo. Eu acho que essa noção é uma noção muito contemporânea, né? Quer dizer, hoje é difícil você falar com um jovem que trabalha com fotografia e ele se denominar fotógrafo, né? Ele vai falar que ele é um artista. Mas, naquele momento, acho que é importante pontuar isso, naquele momento, ser fotógrafo era ter uma certa visibilidade diferente daquelas profissões tradicionais. E essa inquietude que o Lorca carrega dentro dele, a gente vê desde o início, quer dizer, ele vai fazer fotografias que ele chama de reportagens sociais, etc. Ele vai encarar tudo, casamento, ele vai fazer o casamento da Maísa, grande cantora brasileira, o casamento do Haroldo de Campos, ele vai fazer fotos da Fabiana de Barros, que está aqui conosco, retratos lindos da família Stickel, entre outros. Então, esse networking que ele montou no fotoclube também dá possibilidade para ele viver de fotografia, né? E a fotografia do Lorca, ela vai ganhando um espaço. Eu queria voltar um pouco para o clube, porque dentro eu achei essa imagem, o cortiço, né? E aqui, lá em cima, né, o Geraldo falando, né? Parecia-lhe não ter sido o autor totalmente feliz, não havendo ao que julga estudado previamente o local. A fotografia não reproduz propriamente um cortiço, nem dá ideia do ambiente todo. E depois o autor, o Lorca, se defendendo. De fato, dada a dificuldade do assunto e para não chamar a atenção do figurante, né, ele colheu um instantâneo. Então, é interessante porque o Lorca sempre ele andou por essas situações e, de acordo com a temática do clube, ele sempre buscava um viés mais social. Eu queria que você falasse um pouco disso, se você tem lembrança desse seminário aí. Tenho lembrança, porque era o começo da fotografia. A gente saía, duas pessoas, passeando pela cidade, né? Isso era na Rua Caetano Pinto, porque não existia, naquele tempo não existiam essas favelas, existiam cortiços, que era um pouco melhor que a favela. E essa foto é uma foto, depois ela virou um ícone no seu trabalho, né? Sim, ela foi vinculada em vários lugares. Dentro da primeira fase. Porque ela é espontânea, não é nada posado. Não é nada, e você tem uma característica muito interessante quando você fala desse seu olho, né, que aqui no caso, quer dizer, você, como o Geraldo disse, você não estudou o local, você flagrou essa situação e você depois, mais tarde, você vai se defender e dizer, eu não monto minhas fotografias, mas eu não tenho nada contra a fotografia montada. Se ela for boa, ela é muito boa. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho, porque uma das imagens que é a menina pulando a poça, todo mundo dizia que ela era... Porque era um tema do Fotoclube Chuva, né? Eu montei a foto. E outro dia, algumas pessoas falaram, você copiou o Cartier-Bresson? Aí eu respondi o seguinte,
Quando eu fiz a foto, eu não conhecia Cartier-Bresson, nem podia comprar as revistas que publicavam Cartier-Bresson. Eu fiz para a minha composição. Realmente, ele tem um homem pulando uma poça, mas é um quadro geral. Tem a foto Para aí, mim, Tem a foto aí? é preparado para a menina pular, feita encenada. Uhum. Então, você tem uma série de fotos que você, entre aspas, armou. Mas Construiu, mas você já, quer dizer, você pré-visualizou e produziu. Né? E isso não significa que essa foto tem uma qualidade ou tem uma importância menor do que qualquer outra dentro do seu próprio trabalho. Outra característica do fotoclube era o trabalho coletivo. Então, a gente vê você aqui do lado direito, isso também eu capturei no boletim do fotoclube, está lá. Durante a montagem do 7º salão, a nossa objetivo surpreendeu o Chiquito quando vigiava o trabalho do Lorca. Tá vendo? E você ali... Eu queria que você falasse um pouco dessas montagens dos salões. Sou eu ali? É você. O tempo passa muito depressa, não me esqueci. Mas você está nas duas fotos de suspensório, super na moda, assim, um artista. Descobriram coisas que eu nunca vi. Não, você viu, né? Mas você se tem alguma lembrança desses trabalhos coletivos, das montagens? Não, eu frequentava, durante 3 ou 4 anos, eu frequentei muito o fotoclube, né? Que era um salão muito bem montado na Galeria Prestes Maia, né? Uhum. E tinha uma frequência estrangeira muito grande. Mas era um pessoal um pouco mais clássico, mas não eram as modernidades muito não alcançavam. Mas depois foi chegando, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, essas duas capas de 50 e 51, né? Você vê que aqui já tem um olhar completamente novo, né? Perto daquilo que você fazia. Já tem um pouco de inovação. Tem uma inovação pela convivência que você teve com vários autores, especificamente com o Geraldo. Quem me ensinou a fazer a solarização foi o Geraldo de Barro. Eu queria que você falasse um pouco, mas tenta falar para a plateia. Que todo o Geraldo de Barro que me ensinou a fazer a solarização. Depois eu fiz também a solarização sozinho, porque eu tinha que abandonar o mestre, senão o mestre... Vocês tiveram um laboratório compartilhado, né? Não, o laboratório era meu, que ele usava também. Isso, ele só usava, meu laboratório. Né? E esse título em francês, assim, onde você foi buscar? Como? O título em francês, assim. Bom, nós inventamos na hora. Deu mais charme a fotografia. Talvez por causa dos salões internacionais? Talvez, para dar um pouco de mistério. E também você, nesse caso, você não mudou o tema, mas ali os apartamentos... Os apartamentos, e que está, inclusive o Zé Henrique está aqui na foto, né? O apartamento... Não? 51 você não tinha nascido, né? O apartamento o clube mandou para a Argentina e eu ganhei uma medalha de ouro. Aquela imagem. Ouro mesmo, né? Uhum. Onde é aqui em São Paulo aquela imagem? É na Moca. Na Moca? Era subindo a Rua da Moca. Eu estava junto com o Geraldo quando fizemos essa foto. Olha ali. Você pode olhar a imagem ali na frente. Estou vendo. Não precisa virar aí. É que é mais legal ver lá, né? E Lorca, eu queria que você explorasse um pouco essa relação mais experimental da sua fotografia a partir das provocações que o Geraldo fazia com você. Talvez tenha alguma influência. O Geraldo fazia muito, como se diz, quadradinhos, né? Janelas, assim, coisas montadas, cruzadas. Mas eu sempre gostei de fazer alguma coisa assim, mas não copiando, porque senão o pessoal sempre ele não me ensinou. Eu fazia por vontade própria, por compor mais a foto também. Uhum. Como a foto que eu fiz, eu fiz na estação Sorocabana, uma janela toda estourada.
que chama-se, eu chamei de Mondrian. Sim. Porque minha mãe estava embarcando para o interior e eu estava aqui, o vagão estava aqui e a janela estava ali. E eu olhei para a janela, estava com a Leica, eu sempre carregava a minha Leica, aí eu apontei e bati a fotografia. Mas não me incomodei. Um dia, olhando o negativo, eu falei, pois aqui parece ter alguma coisa. Ou como fala um amigo meu, aqui tem coisa. Aí montei a foto conforme é o negativo. Não tem corte, não tem nada. Tá, e a sua convivência, quer dizer, você frequentava o laboratório do Fotoclube, o estúdio do Fotoclube, as conversas do Fotoclube? Não, eu frequentei o Fotoclube mais ou menos até 54. Sim, mas você frequentava as reuniões? Não, as reuniões eram boas, porque existia no clube pessoas que só faziam tabletop, outros faziam só retratos, outros faziam arquitetura, outros faziam natureza morta, não é? Então, o negócio, cada um desenvolvia um assunto e se aprofundava, e nós trocávamos ideias. Mas também tínhamos o seminário de fotografia para discutir o negócio. E teve seminários que o Geraldo, eu e um outro sócio, Manuel Carvalho Tavares da Silva, houve quase uma briga no clube, porque o tema era textura. Então, eu fiz uma foto de uma parede com toda tinta encaracolada, assim, tudo arrebentando, e eles condenaram a foto. Aí o Geraldo foi à biblioteca, copiou um texto e no próximo seminário discutiu. Aí ficamos todos em paz depois. Os temas eram interessantes, né? Esse tema que era chuva, esse tema que era velocidade, né? E trouxe aqui algumas imagens que também eu retirei do Fotoclube. Essa imagem... Imagens em movimento, ou tremida, ou fora de foco, no clube não concordava, né? Sim, mas você chegava lá, você fazia essas eu imagens. Comecei a fazer alguma coisa assim. Porque o primeiro a fazer imagem em movimento foi o Tomás Farkas, que ele fez uma foto de uma água na praia morrendo, a onda morrendo, e ficou tudo tremido. Aí eles falaram, mas isso é uma foto fora de foco, tremida, não é... Mas a coisa pegou que depois surgiram outras fotos. Aí não teve como não aceitar, né? O importante é a gente pontuar que, nesse momento, que é a virada do 40 para o 50, quer dizer, o Fotoclube nasce com uma ideia de um clube de fotografia mesmo, para combater a banalização da fotografia, 1939, quer dizer, a ideia do Fotoclube na Europa, principalmente, é exatamente essa questão, para combater a massificação da fotografia, né? Então, é daí que surge o pictorialismo, inclusive, mas a nossa modernidade tardia, como eu costumo dizer, as nossas experiências vieram nos anos 40. E o Fotoclube, quer dizer, a primeira lição que era fundamental para qualquer associado era o domínio técnico absoluto. Quer dizer, se você não conhece técnica, você não produz linguagem. Isso é muito importante, porque só existe a invenção, a criação, quando você rompe com o paradigma, quando você rompe com o modelo. Então, nesse momento, o Fotoclube está passando por uma transição, por isso que há essas discussões ou essas brigas que o Loca está citando aqui, que a gente vai também depois até aprofundar um pouco mais isso, mas, de qualquer maneira, é o momento onde os mais jovens estão trazendo imagens como essas que a gente está vendo aqui, né? E, evidentemente, né, os mais velhos reagem porque, entre aspas, isso não é uma boa fotografia, entendendo uma boa fotografia como foco, enquadramento, revelação. Então, tem uma série de textos nos boletins do Fotoclube que tenta educar o fotoclubista, né?